Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias de uma verdadeira lenda, o pai da linguística no Brasil, Joaquim Matoso Câmara Júnior. É uma análise que pode de verdade transformar o jeito como a gente pensa e, claro, como a gente se expressa. Quem nunca passou por isso, né? Aquela frustração de ter uma ideia que parece genial na cabeça, mas na hora de colocar pra fora, seja falando ou escrevendo, ela sai toda confusa, bagunçada. A boa notícia é que o Matoso Camara Júnior nos deixou um mapa para resolver exatamente esse problema. Então, vamos começar com a primeira grande sacada do Matoso. Para ele, a língua não é só um enfeite, um jeito bonito de falar. Não, ela é a ferramenta principal que a gente usa para organizar nosso próprio raciocínio. E essa frase dele resume tudo perfeitamente. A língua é um instrumento que tira o pensamento do estado difuso. Pensa só, nossos pensamentos no estado natural são meio que uma névoa, uma fumaça, né? É a linguagem que vem e dá forma, que dá clareza, que dá estrutura para essa bagunça. Ou seja, dominar a língua é, antes de mais nada, dominar a própria capacidade de pensar com clareza. A analogia que ele usa para isso é simplesmente genial. Ele compara quem não domina a língua a um operário canhestro, ou seja, um trabalhador meio desajeitado. Imagina um marceneiro que não sabe usar suas ferramentas direito. O móvel vai sair torto. A mesma coisa acontece com as ideias. Quem não maneja bem a linguagem acaba produzindo um trabalho intelectual falho. Agora, vamos para um ponto que engana muita gente. A ideia de que falar bem e escrever bem são a mesma coisa. O Matoso Câmara Júnior mostra que, na verdade, são dois universos completamente diferentes, cada um com seus próprios desafios. Para explicar isso, ele traz um conceito muito forte: a escrita como uma linguagem mutilada. Calma, não é no sentido pejorativo, é um termo técnico. Quer dizer que a escrita é um substituto da fala, só que ela perdeu um monte de elementos essenciais nesse processo. É só a gente pensar. Na fala, a gente tem o que ele chama de expressão total. Tem o tom de voz, as pausas, os gestos, a expressão do rosto, tem tudo. Já na escrita, tudo isso some. E para compensar essa perda enorme, a escrita precisa ser muito mais rigorosa. Ela depende de uma lógica impecável, de uma pontuação precisa, de um vocabulário bem escolhido. E é aqui que mora o erro que tanta gente comete: tentar escrever exatamente como se fala. Pegar aquela espontaneidade da conversa e só transpor para o papel. O resultado, quase sempre, textos confusos. Porque a pessoa que lê não tem todo o contexto da presença física para preencher as lacunas que a gente deixa na fala. A escrita, no fim das contas, precisa se sustentar sozinha. Certo. Então, como é que a gente encara esse desafio da escrita? E, principalmente, como a gente vence aquele pavor da página em branco? Matoso nos dá uma estratégia muito clara para isso. O segredo, segundo ele, está aqui. Nunca improvise o plano da sua exposição, apenas a formulação verbal. O que isso quer dizer? Que o plano, a estrutura, o esqueleto da ideia, isso não pode ser feito de improviso. Isso tem que ser pensado, trabalhado com cuidado. A improvisação fica para depois, na hora de escolher as palavras, de dar o seu estilo, mas nunca na organização das ideias. E para colocar isso em prática, ele propõe o método dos círculos concêntricos. É um processo bem lógico em 3 etapas. Primeiro, o esquema. É um mapa do texto. Segundo, o rascunho, que é quando a gente coloca carne no osso, sabe? Sem se preocupar em ser perfeito. E só no final a gente vai para a redação definitiva. Aí sim é hora de polir, refinar e corrigir. E o ponto-chave é esse. Esse método é a cura para o que ele chamava de lápis congelado. Sabe aquela paralisia que dá quando a gente tenta fazer tudo perfeito de uma vez só? É isso. Ao separar o processo em etapas, a coisa toda flui de um jeito muito mais natural e produtivo. Ok, já entendemos a estrutura, o processo, mas qual é o objetivo final de toda e qualquer comunicação? Para Matoso, a resposta era uma só e bem direta. Clareza, ela é a qualidade soberana. E olha que interessante, clareza para ele não quer dizer necessariamente simplicidade. Significa que tudo, absolutamente tudo no texto ou na fala, da gramática à escolha das palavras, tem que trabalhar junto para um único objetivo, que a mensagem seja entendida sem esforço. E aqui vai um alerta genial dele contra o inimigo número 1 da clareza, o hiperurbanismo pedantesco. Que nome, hein? Isso é basicamente aquele esforço para usar palavras difíceis e frases super complexas só para parecer mais inteligente. O resultado, a gente acaba criando uma barreira com o público, em vez de se conectar. E para fechar,
Matoso eleva a discussão para outro nível. Ele nos mostra que aprimorar a nossa capacidade de expressão é muito mais do que só uma habilidade técnica. É, na verdade, uma forma de desenvolvimento pessoal. Ele resumia isso citando uma frase do Emerson que é de arrepiar. O homem é apenas metade de si mesmo, a outra metade é a sua expressão. Pensa na profundidade disso. A nossa capacidade de se expressar não é um acessório, ela é, literalmente, a outra metade de quem nós somos. Desenvolver a expressão é, portanto, desenvolver a si mesmo por completo. Então, para a gente levar para a vida, a síntese prática é essa. Primeiro, sempre planeje antes de sair produzindo. Segundo, a clareza tem que vir acima de tudo. Terceiro, na hora de falar, use todos os recursos, dê alma à fala com voz, gestos. E quarto, ao escrever, lembre-se que a técnica e a estrutura são os únicos guias que a outra pessoa vai ter. E fica aqui a reflexão final, inspirada diretamente em Matoso. Se a expressão é a nossa outra metade, como é que a gente tem cuidado dela? Tratar a nossa própria linguagem como a ferramenta mais valiosa que a gente possui é, no fim das contas, o maior investimento em nós mesmos.